E você falou desse comportamento dos políticos até que tem passagem pelo Brasil colonial, pelas oligarquias. Você vê eles interagindo muito com Cidade Democrática? Então, o Cidade Democrática ele tem uma proposta que implica numa quebra de paradigma. Ou seja, você não entra lá para ser amigo um do outro, como em redes normais, você diz, eu gosto de rock and roll, estou aqui procurando amigos para balada e torço para determinado time. No Cidade Democrática você entra para falar do seu espírito público. As pessoas não estão acostumadas a isso. Quem ouviu falar disso, pensa nisso, gosta disso, está interessado no tema, já está lá. Então hoje a gente tem bastante gente bacana lá. Nós temos, a maior parte deles é de vereadores, a gente deve ter uma coisa como 20, 25 vereadores, é mais ou menos isso, né? E temos ainda deputado estadual, devemos ter uns 3 pelo menos. Então quer dizer, a gente tem já um número interessante de políticos, né? O Cidade Democrática tem 7 meses de existência. Então eles têm interagido lá, sim, está sendo interessante ver isso, mas ainda tem uma resistência, quer dizer, mas talvez eu não precise entrar nesse assunto. Mas a questão é, o Cidade Democrática não vai fazer essa revolução. O Cidade Democrática e mais todos os outros movimentos e projetos que já estão fazendo isso vão mudar esse paradigma. Então não vai ter jeito, vai ter que vir conversar e dizer o que pensa no espaço público. Então hoje o broadcast é mais influente, mas futuramente você vê que vai ter uma equivalência entre os meios? Eu acho que sim, eu acho que eles vão ter que conviver de uma forma harmônica, vai ser importante conviver. O broadcast não deve acabar, como a hierarquia não deve acabar. O formato de funcionamento em rede, ele vai conviver no futuro com outros formatos de funcionamento. Acontece que o que a rede traz, a rede é muito bacana num momento de formulação, num momento de mobilização, que são coisas que a gente não está conseguindo fazer bem feito. A gente não tem boas leis. As leis são feitas no gabinete. As pessoas não estão envolvidas nos processos. As pessoas estão em casa assistindo sua televisão sozinhas. As pessoas são solitárias. Então, esse funcionamento em rede vai trazer uma coisa de que a gente precisa e que vem para somar. Tá certo. E as ONGs participam? Participam mais ativamente do que os políticos atualmente. Em termos de ONGs, a gente tem mais para 40 ou 50 ONGs já, eu acho. Tem mais do que isso até. 45 ONGs, 13 movimentos e 2 organizações. Então tem 60 mais ou menos. Então é uma boa quantidade já de organizações. E o que as organizações trazem? Elas trazem uma qualidade na proposição, na formulação. Então se eu acho que tem que ter ciclovia em São Paulo, eu acho porque eu às vezes quero andar de bicicleta, eu acho que eu já vi ciclovia e achei bacana, mas eu não tenho uma densidade nesse assunto, eu não sei falar com tanta propriedade desse assunto. Uma ONG que trata do tema tem mais propriedade e vai falar melhor sobre isso do que eu. Então o que a gente tem, o que a gente procura muito é trazer as ONGs para que elas possam colocar as propostas de uma forma mais bem elaborada, melhor elaborada, mais clara, mais interessante. Você falou dessa interatividade das ONGs e a interatividade dos políticos. Os órgãos e os representantes, você já teve algum embate com algum político, alguma ONG? Porque deve ter alguém que não aceita um projeto como esse, que acaba escancarando algumas coisas. Olha, a gente não ouviu isso. Um pouco do que a gente percebe é uma resistência sutil, né? Então ninguém nunca falou que não é legal. O que as pessoas dizem é que elas não têm tempo. Como quem diz assim, eu dei entrevista outro dia para um grande jornal, uma grande TV, entendeu? Menospreza? Um pouco menospreza, dizendo assim, eu acho que esse projeto de vocês é um pouco idealista, eu acho que a coisa não é por aí, entendeu? E essa questão do grande TV, do grande jornal, como quem quer colocar, olha, eu dei uma entrevista para um grande veículo e vocês são peso leve. Exato. Quando, na verdade, nós não somos comparáveis, nós somos outra coisa. Então, quando você vai falar na TV ou no jornal, você diz o que você pensa e acabou. E no máximo 2 ou 3, 20, 50 amigos seus te dão algum feedback sobre isso. Olha, gostei, achei meio estranho, mas no final são amigos. Na internet, o cara vai te dizer, olha, escuta, não é bem assim.
eu tenho um outro ponto de vista, e vai enriquecer a discussão, e ele não vai derrubar o seu ponto de vista, ele vai agregar o pensamento dele, e nós vamos construir de uma forma coletiva. É outro momento, não é o momento de, por exemplo, agora você vai publicar a sua tese. No momento de publicar a sua tese, você não vai fazer uma consulta pública, você vai publicar a sua tese. Então é broadcast, você vai falar, pessoal, é isso aqui. O que você está fazendo agora é consulta. A hora que você for publicar, é que nem esse especialista que foi para o grande canal, para a grande publicação, e falou aquilo que ele já está há muito tempo acumulando. Eu não estou competindo com esse. Agora, se ele quiser colocar essa questão no Estado Democrática de uma forma bacana, ele vai poder melhorar ainda mais isso, porque as pessoas vão ler, vão falar, puxa, mas é polêmico tal ponto, e talvez ele ainda vá ser um especialista mais reconhecido ainda, né, sem competir. Tá certo. E me cita um exemplo de uma situação resolvida ou auxiliada pela Cidade Democrática. Então, alguma situação que saiu do meio virtual e veio para o espaço real. Legal. Isso é uma pergunta super boa. A gente tem algumas coisas, tem pelo menos algumas coisas aí, mas é importante dizer antes que é muito raro que a coisa nasça no espaço virtual e depois vá para o espaço real. Em geral, tudo é feito por pessoas. Então as pessoas primeiro precisam passar por uma mudança dentro delas para descobrir o que elas, qual é o papel delas, qual é a contribuição essencial delas para o espaço público, para o meio coletivo. Aí elas propõem, e aí elas se propõem a fazer isso, e elas fazem isso conversando com pessoas, etc, 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 e uma dessas ações pode ser colocar uma proposta no Cidade Democrática. Então foi isso que aconteceu em Jundiaí, depois o Henrique vai conversar melhor com você, mas algumas pessoas se juntaram, organizações se aproximaram, elaboraram uma agenda cidadã, com uma relação de tópicos, protocolaram isso na Câmara Municipal e já muitas coisas dessa agenda cidadã foram de fato implementadas, viraram lei, geraram investimento público, etc. A gente tem também históricos semelhantes a esse em Minas Gerais, uma pessoa queria propor para a prefeitura uma reforma da praça central de uma cidade pequena. Isso nunca saiu do papel, até que um dia ele pôs no Cidade Democrática, um jornal da cidade leu essa informação e deu essa matéria. Aí uma senhora leu a matéria no jornal e reforçou, e essa senhora era mãe de 2 secretários municipais. E aí os secretários municipais falaram, puxa, é isso mesmo, a gente também acha, tal, e acabou então o prefeito recebendo essa pessoa que tinha ideia de fazer a reforma na Praça Central, e as coisas estão aí andando. Importante também dizer o seguinte, um resultado no Cidade Democrática concreto é a conversa que nós estamos tendo aqui hoje. É muito concreto isso que a gente está fazendo aqui hoje. Você está gravando, você está fazendo um trabalho de mestrado com base nisso, isso está te mobilizando, está mobilizando outras pessoas, você pode estar conversando com outras pessoas, isso para a gente é muito positivo. Melhor do que um político aceitar a sua proposta é você falar para o político qual é a sua proposta. É saber o que você quer para o Brasil, o que você quer para a sociedade. Isso é mais importante do que as coisas acontecerem. Porque sem isso, elas não vão acontecer. Com isso, elas um dia acontecerão. Então o nosso objetivo é atuar nesse ponto, é atuar no fortalecimento do tecido social e na criação desse canal e organização da informação para todas as pessoas, eu, você, tomadores de decisão na área pública, privada e no terceiro setor.